de Oliveira. Está desvendado o mistério das câmeras encontradas no apartamento da deputada federal Daiane Bittencourt, a Daiane do Capitão, em Brasília. O presidente regional do União Brasil, ex-deputado federal Capitão Wagner, esposo de Daiane, foi às redes sociais nessa quinta-feira para falar sobre o assunto, para lamentar esse tipo de crime e também esclarecer alguns pontos sobre insinuações que surgiram nos meios políticos. Que envolve a questão das câmeras, né, que foram localizadas por nós no flat, e a gente resolveu vir aqui de posse do inquérito, né, que ainda não foi concluído, de posse de algumas informações para compartilhar com vocês aí o nosso sentimento, o nosso constrangimento. Ninguém queria passar pelo que a gente está passando agora, e a gente queria esclarecer algumas coisas, né. A primeira delas: quem encontrou as câmeras no flat? Nossa equipe. Algumas matérias da Polícia Civil diziam que algumas matérias da imprensa diziam, a Polícia Civil do DF encontrou as câmeras. Negativo. Nossa equipe fazendo uma vistoria no flat, após 8 dias que a Daiane estava residindo no flat. Na verdade ela passou 3, 4 dias, porque ela veio para Fortaleza. Eu estive lá também, fui vítima assim como a Daiane. A equipe vistoriando o flat localizou as 4 câmeras. Não teve história de Polícia Civil ter localizado nada, não. Ao localizar as câmeras, os assessores ligaram para a Daiane e para mim e a gente orientou. Aciona a Polícia Legislativa e aciona a Polícia Civil. Isso para deixar claro alguns comentários maldosos de que eu teria instalado câmeras para espionar a Daiane, de que a gente queria fazer o uso político disso. Eu prefiro nem comentar isso, eu vou deixar que a justiça vai... Beto Almeida, você tem aí esses esclarecimentos do presidente regional do União Brasil, ex-deputado federal Capitão Wagner, e neutralizando aí, tirando de perto essa história de que ele poderia ter instalado essas câmeras. Ele foi bem claro ao dizer que quem descobriu a existência desses equipamentos foram integrantes da assessoria parlamentar da deputada Daiane. Olha, Luciano, aí são especulações, né, como ele deixou claro, às vezes de adversários, muito provavelmente, para tentar, de certo modo, tirar a gravidade dessa questão das câmeras, porque isso não deixa de ser violação de domicílio, mesmo a Polícia Civil do Distrito Federal tendo constatado nesse inquérito de que essas câmeras já haviam sido instaladas desde 2020, portanto... 2023, Beto. Não, 2020, dizendo, há 4 anos a Polícia Civil do Distrito Federal confirmou que o antigo proprietário do apartamento postou depoimento e ele disse: eu instalei essas câmeras em 2020, eu fiz a instalação porque eu queria fazer o controle sobre a pessoa que fazia a limpeza no flat. Ele estava suspeitando de que essa pessoa estaria roubando, tirando coisas do flat, e ele mandou instalar a câmera lá. Ele disse que nunca, a partir daí, que essas câmeras não estavam sendo mais utilizadas. É daí, Luciano. Então foi de antes... Esclarecido, Beto. Pois é, isso aí foi de antes, portanto, da Daiane ocupar o apartamento. Agora, isso também não encerra por si as questões. Primeiro, se ele disse que instalou com essa preocupação e daí em diante ele saiu do flat e alugou, como é que ele permanece com essas câmeras lá? Qual é a garantia de que essas câmeras... Hein, Beto? Foi um esquecimento. Olha, eu esqueci de retirar as câmeras. Por que aí, Beto? 4 anos esquecido. Não, quanto mais tempo, mais possibilidade de esquecimento tem. Aí, Beto, mas o inquérito precisa aprofundar, nesse intervalo, Beto Almeida, quantas outras pessoas, se esse imóvel foi alugado, quantas outras pessoas não foram vítimas dessa filmagem? Até ontem, quando a gente comentava sobre esse caso envolvendo especificamente a deputada federal Daiane do Capitão, a gente falava sobre, olha, quando você colhe informações, imagens, áudios, e você pode usar para chantagear, que era esse, naturalmente, o temor, além do constrangimento de você ter a sua própria
própria intimidade é exposta publicamente. Exatamente. É uma invasão de domicílio, assim, algo impensável. Você está dentro de um espaço que você julga que é seguro, que é o seu lar, porque ela estava lá, tinha alugado para morar, e de repente descobre que tem câmeras, 4 câmeras dentro do seu apartamento. É algo assim, a questão que é inviolável. O direito que você tem como pessoa à privacidade. Então isso é crime. E a Polícia do Distrito Federal e também a Polícia Legislativa, mas mais agora a Polícia do Distrito Federal, a Polícia Civil, precisa primeiro definir o seguinte, esclarecer, essas câmeras de fato vinham sendo inutilizadas? Tinha alguma forma de captação dessas imagens à distância, por exemplo? Porque não necessariamente precisa você estar com o equipamento ligado lá no apartamento. Você pode fazer o monitoramento dessas imagens de outro ambiente utilizando a internet. Quem garante, por exemplo, que outras pessoas não foram monitoradas, ou até mesmo a Daiane? São informações que ficam agora nesse vácuo, nessa pergunta, até que esse inquérito da Polícia Civil seja, de fato, Luzenor, concluído. Eu achei até estranho porque, por exemplo, eu vi uma declaração da deputada Daiane Bittencourt dizendo que fez o comunicado para a Comissão de Mulheres lá da Câmara dos Deputados, que comunicou inclusive para a Polícia Legislativa, que comunicou inclusive para a presidência da Câmara, mas que ainda assim você percebe assim, que isso não ganhou ainda a devida repercussão pela gravidade que tem em si, porque na realidade... Beto, o assunto ganhou repercussão. No Congresso ainda não. Ganhou repercussão na imprensa nacional, ainda não. Ganhou repercussão na imprensa nacional. Talvez a própria Daiane tenha tratado de forma mais discreta sobre esse assunto, até mesmo ela veio publicar a nota na quarta-feira à noite, depois que veio a público, vazou a informação, mas o assunto estava... Perdeu o segredo. Que o assunto estava sendo tratado em segredo de justiça, segredo lá das investigações pela própria Polícia Legislativa da Câmara Federal e pela Polícia Civil. Como não estava, ou no processo de investigação... Você viu alguma nota de pronunciamento da Câmara dos Deputados, de alguma comissão de defesa de direitos das mulheres? Eu não vi nada disso. Você tem razão em relação à imprensa. A imprensa deu ampla divulgação para isso. Eu estou falando no âmbito da Câmara dos Deputados, que é exatamente o poder ao qual a Daiane está hoje representada e está lá participando. Eu não vi nada. O trabalho importante da Câmara Federal foi investigar, dentro desse sigilo, o caso. Tanto é que, pelas mãos dos policiais da Polícia Legislativa da Câmara Federal e da Polícia Civil, o caso foi esclarecido.